pessoal, tudo bom? A aula de hoje vai falar sobre os ângulos no efeito da luz, né, dentro do espaço cênico. É muito importante a gente saber a respeito da natureza, né, das luzes que nós estamos utilizando, a natureza técnica delas, né? Então é importante saber que um elipso faz um efeito muito diferente de um PC, ou mesmo de um Fresnel, ou de um Pinbin, de um par, enfim, etc. Mas por outro lado, é fundamental também a gente conhecer, né, onde a gente coloca essa luz no espaço cênico. Né? Seja qual o espaço que nós estamos tentando iluminar, ele vai necessitar e ele vai criar efeitos diferentes na luz, dependendo da altura ou do ângulo que a gente posiciona essa luz em geral. Tá? Então, assim, quando a gente fala que um iluminador ele desenha com a luz, ele preconcebe dentro desse espaço cênico onde vai acontecer a ação, né, onde a peça vai existir, e daí vai depender muito, né, se é um palco italiano, se é um palco elisabetano, se é um palco de arena, se é um outro espaço alternativo, né, para que ele possa pensar onde que ele está colocando ali essas luzes, certo? Então, assim, o que é a luz frontal? Ela nada mais é do que aquela luz que a gente posiciona diretamente de frente ao nosso objeto. Tá? É um tipo básico, certo? Essa luz ela confere simplesmente a iluminação daquilo que está de frente, né? Daquilo que está ali posto. É um tipo de luz que a gente precisa pensar sempre, né? Um tipo de luz básica, vamos dizer assim. Às vezes a gente só pode ter ela até mesmo no espaço cênico. Não é o ideal, mas dependendo de assim, do que acontece, né, das nossas limitações com o espaço é o que a gente tem, né, mas a gente tem que pensar nela como aquela que precisa iluminar de uma maneira geral, vamos dizer assim, né. E pensando na iluminação geral, um dos segredos, né, da gente criar uma iluminação que seja igual, uniforme, e esse é um grande desafio, né, é a gente trabalhar primeiramente com essas luzes de uma mesma classe, ou seja, vamos usar pares, por exemplo, vamos usar satellites, vamos usar o que, né? Então, assim, ter essa unidade, né, na sua luz, ela é super importante para você criar uma iluminação geral que seja uniforme, que ilumine todo o palco, né, assim, todo o espaço cênico como um todo, né, e também, né, a gente tem que pensar na quantidade dessas luzes que estão ali colocadas. Então, não é só, obviamente, a luz frontal, mas o importante é, uma luz que a gente coloca de frente, a gente precisa ter uma outra luz que também esteja fazendo o mesmo papel de trás, né? Ou então, se a gente coloca uma luz de um lado, a gente precisa pensar numa outra que coloque a luz do outro. Então, assim, do outro lado, né? Então, um dos papéis fundamentais é a gente pensar a simetria na angulação da luz para se criar uma iluminação geral que seja interessante. Bom, se a gente tem a luz frontal, para conferir profundidade, vai pensar no contraluz, certo? Então, assim, o contraluz é aquilo que está colocado por trás do objeto. Né? Vai sempre depender da posição em que os nossos espectadores estão. Tá? Então, em um pensamento de teatro de arena, por exemplo, não existe contraluz, justamente porque a gente tem público por todos os lados. Certo? Mas em outras configurações de palco a gente vai ter sim esses contraluz. Né? Esses contraluzes que são, né, revelam as silhuetas, enfim, dão essa profundidade, conferem esse recorte aí aos nossos objetos e aos nossos atores dentro do espaço cênico. Outro tipo de luz, segundo a angulação, vai ser a luz a pino. Né? Ou a luz zenital que a gente fala, que é aquela luz que está exatamente a 90 graus sobre o objeto, certo? Então uma luz a 90 graus, uma luz em cima, certo? Virada para baixo, né? Vamos dizer assim, né? Sobre o nosso ator ou objeto. Qual que é a ideia, né? A gente consegue com isso delimitar muito o espaço de ação, mas por outro lado também a gente acaba, né, criando sombras muito fortes sobre, né, o ator, principalmente na parte do rosto, né? Se for um efeito que é preciso na peça, talvez seja super importante, né? Talvez assim seja algo que vai conferir esse efeito de esconder um pouco o rosto do ator. Se nós estivermos trabalhando na visualidade
geral da coisa, então pode ser que você precise colocar outras luzes aí, talvez contraluz, talvez luz frontal, talvez outra luz de auxílio, para que você não fique com essa impressão mais fantasmagórica, vamos dizer assim, do meu ator ou objeto. O que fala o conceito da iluminação em 3 pontos? Existem 3 luzes, né, que em teoria precisam ser da mesma natureza também, mas a gente pode obviamente mixar essas classes de luzes aí sem problemas, né? E uma delas vai ter mais intensidade e vai ser colocada não exatamente de frente ao meu objeto, mas com uma certa angulação. Então, de um dos lados aqui eu tenho uma luz mais intensa, que seria a minha luz principal. Tá? Então essa luz principal, vamos pensar que ela é como se fosse aquela luz frontal, né? Ela está ali revelando, né? Revelando e dando essa força principal ao meu objeto, certo? Do outro lado eu teria uma fill light, que é uma luz de preenchimento que a gente diz, né? Porque se eu trabalho só com um dos lados, o outro lado vai acabar ficando mais escuro. Então essa luz de preenchimento, ela tem esse papel de conferir uma atenuação dessa dramaticidade da luz, né, de uma luz principal muito forte aqui. Então, obviamente, ela é uma luz que tem menos intensidade e ela serve para, digamos, continuar esse desenho frontal. Logicamente, né, se eu tenho só luz na frente, eu não vou ter profundidade. O que eu preciso para profundidade? O que eu falei agora há pouco, o nosso backlight, certo? Então o backlight ele vai ter também, né, essa função de, somadas as 3 luzes, conferir profundidade e visibilidade máxima aos nossos objetos ou atores. Agora, a luz não precisa só estar do ponto de vista do alto. Né? Obviamente nos ambientes teatrais mais tradicionais, a luz está sempre posicionada em varetas que vêm de cima ou mesmo de frente, né, do proscênio, enfim, seja lá de onde for, né, elas estão vindo ali, né, de ambientes do alto. Né? Isso tem muita ligação com a própria iluminação do sol, certo? Que é normal, ou a gente tem o costume de observar, né, e de vivenciar essa luz que acaba vindo do alto. Então nas nossas casas tudo isso é pensado, né, na maior parte das vezes da luz ficar em um plano mais alto. Mas agora, a gente pode trabalhar elas em outros planos e é muito bem-vindo isso, porque a gente acaba criando outros efeitos, dando uma volumetria diferente à nossa iluminação dentro do espaço cênico. Então, uma das luzes, digamos, mais utilizadas com relação a essa angulação são as luzes laterais, certo? Então assim, a luz lateral ela muitas vezes é posicionada nas coxias, né? Assim, num palco clássico, vamos pensar assim, né? Então ela é posicionada de forma que fique fora das vistas do público, né? E elas ficam acesas, digamos, dos 2 lados, ou enfim, de um dos lados, mas geralmente dos 2, né? Isso cria uma volumetria muito interessante nos corpos, né? Assim, nos atores, né? Em dançarinos que estão ali posicionados. Então, assim, é uma luz que é muito comum a gente ver em espetáculos de dança, enfim, ou espetáculos com alguma pegada mais contemporânea. A gente vai ter, se a gente descer um pouco mais as luzes e colocar elas, por exemplo, de frente, que é uma coisa muito usual, a gente vai ter as chamadas luzes de ribalta, né? E nesse nível baixo, né, uma posição clássica, vamos dizer assim, para o teatro, elas criam um efeito um tanto mais com sombras, um tanto mais misterioso, até lembrando, né, algumas apresentações circenses, né, com essa ideia mais clássica do teatro, né? Então, só elas sozinhas criam esse efeito. Mas se a gente colocar elas dentro de um plano de iluminação, elas vão conferir sim uma volumetria super interessante também. Tá? Então, se a gente somar, por exemplo, luzes de ribalta com luzes laterais, luzes de ribalta com contraluz, luzes de ribalta com, enfim, iluminações frontais, a gente vai ter ali uma área iluminada de um jeito muito interessante aí, tá? Impossível a gente também não falar de angulação e não falar do trabalho de Stanley McCandless, que foi o artista, né, norte-americano que acabou criando, né, esse tratado de luz, né, uma espécie de receita para que a gente possa pensar a iluminação, né, dentro do espaço cênico. Né? Ele está posicionado ali mais ou menos em 1930, que é um momento em que vários métodos vão surgindo, né? Um método de atuação, né? Um método de se pensar o cenário, né? Então
o trabalho dele está mais ou menos nessa mesma esteira, né? Então o McCandless ele acabou através da experiência, né, dos objetos, das luminárias de luz elétrica, né, que estavam chegando nesse momento, assim, tipo, estavam sendo mais usadas no teatro. Ele acabou pensando, né, em formas da gente formatar o nosso espaço cênico para as luzes. O que é o mais interessante, né, do método dele? Ele dividiu o espaço cênico em zonas de atuação. Né? E esse pensamento de zonas de atuação é algo que permeia ainda até hoje o nosso pensamento a respeito de luz. Né? Quando a gente está vendo uma peça, a gente tem essa seletividade, a gente pode pensar, aqui acontece determinada parte do texto, ali é muito importante que, né, tenha uma outra iluminação específica ainda em outro ponto da peça. Né? Ou então a gente pode unir todas essas zonas de atuação e criar uma iluminação geral interessante, né, para boa parte do nosso texto. Então esse pensamento da luz no espaço e no tempo, né, no espaço cênico e no tempo do meu texto, vem de McCandless. Então o que ele diz? Né? Tipo que além da gente pensar nas zonas, a gente precisa pensar também um ângulo próximo de iluminação na luz superior, que é um ângulo de 45 graus, em torno de 45 graus. Para a gente ter uma ideia, né, assim, do ângulo de 45 graus, se a gente pensa que a nossa lâmpada está a 90 graus, né, pensa que isso aqui é a boca da minha lâmpada e ele está para baixo, aqui a gente tem um ângulo, né, reto de 90 graus. Se a gente pensa que aqui, né, ou seja, tipo, se a luz tivesse, né, na nossa vara de iluminação em cima, né, jogando luz para a própria vara de iluminação, um ângulo impossível, pouquíssimo usado, né, ela estaria a 0 graus. Tá? Então se aqui é 0 e aqui é 90, no meio mais ou menos a gente teria o ângulo de 45 graus. Então ele diz, né, dependendo de onde está meu objeto, eu preciso pensar a iluminação para que ela esteja ali a 45 graus. Por que 45 graus? Porque é o que confere, segundo McCandless, a maior naturalidade a esse objeto iluminado, certo? Vai ser um tipo de luz que a plateia vai esquecer que existe. Né? E o que é às vezes muito importante, né? Para um registro de teatro de entretenimento, para um registro do teatro norte-americano, por exemplo, isso é absolutamente importante. Né? E para o registro de muitas peças que a gente faz no nosso dia a dia. É difícil que a luz ela salte à frente durante um espetáculo. Né? Existem experiências que fazem isso, existem espetáculos até que são inclusive feitos só com luz, mas eles são muito raros. Vamos pensar que a iluminação muitas vezes ela tem que estar ali dando aquele up no texto, né? Trabalhando naquela forma, né, de deixar, né, com que a cenografia, o trabalho do ator apareça em primeiro plano. Certo? Então ela tem esse papel de suporte, né, muitas vezes ao trabalho, né, cênico. Né, de uma maneira super geral, ela tem esse papel. O McCandless diz também o que é muito importante para a gente misturar temperaturas de cor, certo? Então isso é bem importante para aumentar esse dinamismo. Então ele diz, se você está usando, digamos, para iluminar um ponto, uma luz quente ou enfim, com uma temperatura de cor baixa, enfim, né? Se você está usando esse tipo de material, você também precisa pensar, contrapondo-se a isso, uma luz fria, né? Ou de um registro mais frio. Então a gente pode alcançar isso dentro do espaço cênico tradicional através de filtros, mas a gente pode também misturar as naturezas das luzes para isso. Tá? Então assim, uma luz de registro incandescente, se a gente usar uma luz ali fluorescente, seja lá enfim, um soft light, a gente vai estar alcançando temperaturas de cor maior, mas com registros mais frios, ligados ao azul, enfim, né? Então, a tons mais azulados, verdes, seja lá o que for, né? E se a gente misturar isso dentro da mesma zona, a gente está querendo mais dinamismo. Então essa é uma das técnicas básicas aí de McCandless. E uma zona de iluminação, ele diz que mais ou menos a gente tem que usar três fontes de luz, certo? E aí a gente pode entrar lá naquele 3-point lighting, né, que eu falei, a iluminação em 3 pontos no começo da nossa aula. Se a gente pensa em mais frentes desse palco, uma frente elisabetana, por exemplo, né, de três pontos, né, de 3 pontos de plateia, aí a gente
deve aumentar esse tipo de a intensidade de luzes, né? Então a gente vai ter daí no caso 5 luzes para iluminar esse espaço. Ao mesmo tempo, se a gente pensa um teatro que seria 360, um teatro de arena, aí a gente precisa multiplicar esse número de luzes. Então, ao invés de ter 5, eu teria 7 luzes para cada uma dessas zonas de atuação, para de novo termos uma iluminação generalista, certo? Para que tudo possa se ver, né, ao mesmo tempo. Então, assim, com relação à angulação das luzes dentro do espaço cênico, luzes superiores, luzes médias, luzes baixas, e também com relação ao ângulo que essa luz ilumina o objeto, a gente cria o dinamismo dentro do espaço cênico. As regras tradicionais, elas estão aí para que a gente possa aprender, digamos, o jeito mais comum. Mas eu até incentivo que exista quebras desse tipo de coisa. Experimente colocar a luz em vários lugares e ângulos diferentes e veja como isso afeta o seu ator, objeto, né, ou o motivo que você está iluminando, tá? Então façam muitos experimentos, não fiquem só, né, nesse conceito geral da coisa. Ele é importante, mas é super importante também que a gente quebre um pouco essas regras enquanto está iluminando, mas quebre elas com consciência, certo? Então faça você mesmo aí os seus experimentos e tire as suas próprias conclusões. Agradeço muito aí vocês terem acompanhado essa aula e até a próxima.